Maranata. Glórias ao Filho de Deus. Tutondale. Ejimpangizame. Uelulele. Amém. Graças a Deus. Por Deus Todo-Poderoso. E aqui estamos nós. Ainda bem que eu vou morar no céu. Vai ficar quente hoje. Chame as pessoas. Hoje vou falar as coisas pelos seus nomes. Quem não quiser, come o nariz dele, tá? Mastiga o seu nariz, porquanto a verdade precisa ser desvendada. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Chame os homens que têm enchido a live para vir ouvir a verdade. Vai ficar quente, sabe? Não fique de fora, não. Eu vou desvendar o mistério do Papa Negro, que é propalado nas redes sociais. Fala-se de um Papa Negro. Há muitos anos que ouço falar do Papa Negro, que poderia dar fim, que o Papa Negro seria o falso profeta, o último Papa, o falso profeta. É só você entrar nas redes sociais, você vai ver os adivinhadores, os mestres da corrupção, os pastores, os meninos, os pastorinhos, dos Gideões e outros aí, falando do último Papa, falando do falso profeta que daria lugar ao reinado de Cristo. Quem é que já ouviu falar disso? Aliás, está estampado aí no que é nas redes sociais. Esses pregadores da YouTube, para ganhar dinheiro, eles vão mentindo as pessoas. O Papa Negro. O Papa Negro é falado na Terra já há muito tempo. Quando morreu o João Paulo II, até no João Paulo II houve expectativa do Papa Negro. É mais quando saiu quem? O Bento XVI, falou-se muito do Papa Negro, o último Papa, o último Papa, o último Papa. Depois que entrou o Francisco, mudaram a versão. Não, negro não significa de pele. É o Papa no escuro, é o Papa é jesuíta. Então esse é o primeiro jesuíta que ascendeu no trono do Vaticano. Então esse é o Papa Negro. Agora morreu o Francisco, mudaram agora. Já não é o último Papa Francisco. Então depois de Francisco, o que está para vir é um Papa Negro, é um africano, e vai ser o último Papa. Uns chamam de demônio, vai vir o demônio, porque não sei quem. Tudo isso aí. Ok? Eu vou desvendar esse segredo. O porquê do Papa Negro. Ele existe, mas não da maneira como eles estão a falar. Eu vou te explicar o que significa Papa Negro. Eu sei que o tema é muito quente. Já vai vir uma multidão aí, uma avalanche vai entrar aí. Os agentes dos serviços, padres e madres, pregadores. O mistério do Papa Negro. Aleluia. Chame os padres para virem ouvir a versão
do Papa Negro, nem eles próprios padres sabem. Só os que conhecem as profundezas de Satanás que conhecem esse mistério. Estou a falar não os que conhecem a superficialidade. Não, as profundidades, as partes mais profundas da espiritualidade, quer da parte de Deus, quer da parte do inimigo. E na parte de Deus só tem um homem que conhece as profundezas de Deus aqui na terra. De resto, tem que aprender com ele. Só tem um. A maioria deles se movem sobre a largura de Cristo. Nem no comprimento puderam experimentar, tampouco nas alturas, e muito menos na profundidade de Cristo. Ok? Eu vou-vos falar o mistério discutido do último Papa. É o último Papa, o Papa Negro, o último Papa, o falso profeta. Já ninguém fala mais do anticristo. Agora é o falso profeta. Pois o anticristo é o Trump. Como eles dizem, não sou eu que estou a falar isso. Foi, um dia disseram que é Michael Jackson, depois mudaram que é George Bush, filho, falaram que é Obama, falaram que é Lula, Bolsonaro. Eu acho que Bolsonaro nunca lhe falaram, né? Agora porque é o Trump. Só aquele velho aí da América nunca, ninguém acreditou que seria ele. Agora porque é o Trump. Falaram que é Macron, João Paulo II. Ok. Eu tenho um segredo para vos desvendar. O segredo do Papa Negro, o último Papa. Maranata. Verdadeiramente, o tempo está cumprido. O mistério do Papa Negro. Portanto, João, quando foi no céu, ele viu algo que lhe fez chorar. E ele chorou. E chorou. E muito. Por que João chorou? João, já comecei. João chorava porque ninguém foi achado capaz, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que tivesse poder para tomar o livro que estava na mão do Ancião de Dias e para que pudesse desatar ou então abrir os seus selos. Pois aquele que está sentado no trono e que estava na visão de João e ainda está, ele tinha um livro selado. E um livro terrível, que ninguém conseguia olhar para esse livro. Tampouco ninguém tinha poder para tomar esse livro e abrir os seus 7 selos. E assim ninguém foi achado capaz. E João chorava. Mas foi consolado João por um ser angelical, que lhe disse: João, não chores. Eu vou te mostrar um que morreu e venceu. Alguém que venceu a morte. E recebeu poder para poder tomar esse livro que está nas mãos do Todo-Poderoso e assim poder desatar os seus 7 selos. E João viu o cordeiro como que teria sido morto e que estava deitado diante do trono e que recebera poder, como o próprio cordeiro disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E assim, o cordeiro se levantou e João começou a acompanhar esse cenário e foi diante do Ancião de Dias e tomou o livro que estava na mão dele e o cordeiro desatou o primeiro selo.
João foi chamado, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco. Quando o primeiro selo foi desatado, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E o cordeiro abriu o segundo selo, também idem. Foi chamado para ver, e viu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele tinha uma espada muito grande, e lhe foi dada autoridade para que tirasse a paz, ou ordem, para que tirasse a paz da terra, e também para que os homens se matassem entre eles, ou então uns aos outros. Ok? E tinha uma espada muito grande, uma espada grande na mão, o cavaleiro do cavalo vermelho. E havendo aberto o terceiro selo, o cordeiro, ouvi dizer ao terceiro animal, vem, vem. E olhei, e eis um cavalo preto. Resistam isso. Um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, vem. E eis o quarto cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, fome, peste e com as bestas da terra. Aliás, com as bestas feras, com as feras da terra, ok? Com as bestas da terra, ou então feras da terra. Ok? Prestem atenção. Essas são as guerras de Elias. As guerras da restauração foram mostradas no céu para os tempos que viriam. 12.000 anos atrás, o apóstolo João viu essas guerras. Viu o livro que foi selado. Viu o cordeiro que venceu a morte. Viu o cordeiro que recebeu poder para tomar esse livro nas mãos do Yahweh, do Deus Todo-Poderoso, o Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Viu isso? João viu que Jesus tomou o livro e abriu o primeiro selo, e no primeiro selo, quando foi aberto, apareceu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele foi coroado. Ele tinha um arco na mão, e foi dito, vai, assim como venceste, vais voltar a vencer. Já teria vencido uma batalha, e partiu para vencer, mas teria sido coroado. A vitória que ele teve deu-lhe uma coroação, um prêmio, ok? Um prêmio, uma coroa. Só recebe coroa quem venceu. Mas não era a vitória da guerra, porque ainda tinha outras batalhas, ok? E assim se abriu o segundo selo. E no segundo selo, quando foi aberto, viu João um cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele tinha uma espada muito grande, não mais um arco. O primeiro tinha o arco, o segundo tinha uma espada. E foi-lhe dito para que tirasse a paz da terra, e para que os homens se matassem entre eles, uns aos outros. E o terceiro selo foi aberto. E quando se abriu o terceiro selo, apareceu o cavalo preto. E o que estava sentado sobre ele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz, uma medida, ou então eu ouvi uma voz, depois que o terceiro selo foi aberto, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, mas não danifiques o azeite nem o vinho. E depois o quarto selo, e saiu o cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele, estava escrito no seu rosto morte, e o inferno lhe seguia. Ok? Ele foi dado poder, que estava sentado sobre este cavalo, lhe foi dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, bestas, fome, peste e também as feras. Vamos lá ver. Nós vimos que o primeiro selo apareceu o cavalo branco. E vocês passaram isso. Pandemia, coronavírus. O segundo selo
se abriu agora. Terceira Guerra Mundial. Ok? Terceira Guerra Mundial. Daqui a 2 anos vai se abrir o terceiro selo. A economia do mundo vai se afundar. Daqui a 4 anos, mais 2, claro, 2 mais 2, vai se abrir o quarto selo. O último selo do castigo em relação à restauração. Ok? Depois de se abrir o quarto selo, o que estava sentado sobre ele estava escrito no rosto dele morte. E assim lhe foi dada a autoridade para matar a 4ª parte dos habitantes da terra. Escutem muito bem. O que significa isso? Significa que depois que começou a guerra espiritual da libertação, da restauração de todas as coisas, há 20 anos atrás, no ano 2004, saiu da cena o Papa João Paulo II. João Paulo II não faz parte desses papas que eu vou falar agora. Por isso, ele não participou da guerra. Foi tirado e entrou o primeiro papa da guerra, que é o Bento XVI. O papa do primeiro selo. Quando se abriu o primeiro selo, esse papa já estava fora do poder. Ok? Por isso não morreu, porque ainda não teria perdido a guerra. Mas levou muita surra que não conseguiu suportar as guerras e assim foi substituído pelo segundo papa. Tendes, é só controlar a vossa bandeira, Angola. Lá estão as guerras da libertação. Amarelo, vermelho, preto, estrelas, lua, sol. Ok? Quando houver sinais, não é o sol que fica vermelho, é a lua. Quando houver eclipse, o sol não fica vermelho, fica preto. Então, estrelas amarelo, lua vermelho, sol preto. Então, tendes os 3 papas que entram na guerra com Elias para tentar defender o reino. Estão a entender? O primeiro papa, Bento XVI, fora do terreno. Segundo papa, Francisco, fora do terreno. E está a vir um outro aí. Este é o Papa Negro, o Papa Preto, o último Papa das guerras da libertação do homem. Não é o último Papa da existência. Não é o anticristo ou o falso profeta. Esquecem isso. Ainda não é tempo do falso profeta. Ok? É tempo de guerra, para que dê lugar à colheita. Então, os que estão a falar em último Papa, em parte estão a falar o que é certo. Quando estão a falar do Papa Negro, estão a falar certo. Não é negro de pele. Pode ser negro e pode não ser. Negro de cor da bandeira. Negro da cor do sol. Sol do inferno. A lua do inferno é vermelha. Ok? E o sol do inferno é preto. É negro. Sem luz. Essas são as 3 fases da libertação da humanidade. Se o reino de Deus alcançar essas 3 fases, então temos o reino pleno. E se temos o reino pleno, temos a libertação plena. Grande colheita nos 4 cantos da terra. Sim, tendes aqui a morte, o inferno e o abismo. Ok? Primeiro Papa, morte. Segundo Papa, inferno. Terceiro Papa, abismo. E o quarto selo? Não, aí já não é com os papas. Agora é guerra com Lúcifer, o príncipe desse mundo. Está a ouvir? Por isso vai morrer a 4ª parte dos habitantes da Terra. 2 bilhões morrerão em 2029. 2 bilhões. Mas não se esqueçam que cada fase tem aqui calamidades. Vocês viram mais de 2 milhões ou 4 milhões morreram no primeiro selo, que é pandemia. E depois vocês vão ver outros milhões já começaram a morrer desde a guerra. Quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, era a guerra contra o quê? Contra a prostituta mãe
o segundo Papa. Ouviu? Nesse momento o Ocidente está de joelho, perdeu a guerra. Por isso todos os reis da terra estão lá para chorar o chefe o líder deles, o companheiro. É derrota muito grande, porque o terceiro Papa, ele vem sem o trono. O trono da prostituta está, sim, na lua, por isso que é a mulher. E as estrelas são as suas filhas, as prostitutas filhas, todas as igrejas evangélicas estão aqui nas estrelas, no primeiro céu, e a mãe está no segundo. E os maridos, os reis, estão no terceiro, ou então na terceira cor, o preto, ok? Estão aqui, só que tem um Papa que aparece aqui, isso é a lua. Então ele está numa grande dimensão, esse Papa. Está numa grande dimensão da guerra, se consagrou para que ele venha fazer sombra, penumbra, para tentar... Ele não vem mais para resgatar o reino perdido da prostituta, infelizmente. Mas como eles são obstinados, eles pensam que ainda podem recuperar. Não é possível. Quem está na terra não perde batalha. O céu desceu para vir libertar a terra. Se fosse um ser humano, não conseguiria entre vocês. Poderiam lhe sujeitar, lhe perturbavam, lhe enchiam de riqueza, ficava vaidoso, lhe matariam, lhe envenenariam, lhe perturbariam, lhe meteriam na cadeia, irão lhe punir. Por isso veio um que eles estão a temer, que está a falar e ninguém faz nada, porquanto esse um que veio é o machado de Deus, é o juízo de Deus. Quem tentar vai perecer bem rápido. Estão a entender, hein? Então existe o Papa negro, sim. Não é negro de pele. Estão a procurar um Papa, já estão a fazer os prognósticos. Olha, viria o Papa negro. Então parece que é o Ganesh. Pode ser negro de pele, mas esse negro que eles estão a se referir, os que conhecem as profundezas, é o Papa da cor preta. Ok? Por isso você controla a urna do Francisco, tudo está de vermelho. É o vermelho que morreu. Agora vai entrar o preto. Não importa que nação ele seja, mas é o preto. É o último das guerras da libertação. Não é o último na existência dos papas. É o último das guerras da libertação. As três guerras, as três fases das guerras. Está lá um papa a posicionar-se para a batalha. Ok? Agora, o que eles estão a falar que esse que está a vir é terrível, sim, é terrível por causa do nível dele espiritual. Esse aqui tem a plenitude do sol. E todos os humanos que alcançaram este nível, eles são mais demônios do que homens. Por causa da consagração, por causa da espiritualidade. Então eles não têm esse sentimento. Agora, são hipócritas para fingir do sentimento que não existe. Por isso, vocês estão a dizer que está a vir é terrível por causa do nível dele espiritual. E depois é o afundamento desse sistema. Falência não vai desaparecer. Não estou a dizer aqui que vai desaparecer o sistema. Não. Tem que falir para que o reino de Deus cresça. Eles têm que diminuir e o reino cresça. Têm que ser humilhados e o reino seja exaltado. Têm que ser vencidos para que as almas que estão presas nesse sistema todo sejam libertas. A liberdade dos filhos de Deus. Por isso, quando eu estive no monte, eu vos falei que o sol e o eclipse em volta do sol representava um grande avivamento, mas antes precedido de grandes catástrofes. Já estamos a passar isto. Tivemos a pandemia. Temos a guerra da Ucrânia, grandes catástrofes, como o aquecimento dos oceanos, o Pacífico, como terremotos, furacões, violência na terra, a guerra israelita, Israel e o Irão se mediram à força, ainda assim a preparação, ainda não viste a grande guerra das armas nucleares, vai arrebentar. Quando? Vai arrebentar. Não se esqueçam do quarto selo. Tendes aqui o selo da guerra. Mas tendes também, o quarto selo é a mistura de todas essas pestilências. Por isso o primeiro selo, peste, coronavírus. Segundo selo, vermelho, espada, guerra. Terceiro, fome.
Agora, no quarto selo, tem as 4 pestilências, mais uma, né? 3 mais uma, que é peste, guerra, fome, e a quarta, que é as bestas feras devorando os seres humanos. Alguém me perguntou ontem, no Brasil está acontecendo muita coisa, as bestas estão a devorar as pessoas. Será que já estamos a viver isso? Ainda não. Ainda não. Quando se abrir o quarto selo, a terra vai se afundar. Entrará na guerra a 8ª cabeça. Não é brincadeira, não. Esse insulto que vocês estão a ver aí, da guerra entre a Índia e o Paquistão, é a guerra no Oriente. Eu disse outro dia que a guerra vai sair do Ocidente, atravessar a África e vai para o Oriente. E o Oriente é a pólvora do grande conflito adormecido. Desta vez não será no Ocidente as 2 guerras mundiais, como aconteceram as 2. Sim, o mundo todo vai se medir, mas o epicentro será no Oriente da Terra, entre a China e o Japão. Esse da Índia e o Paquistão não é esse o conflito da Grande Guerra, mas é o território que já está em chama. Quando o território ocidental entrou em guerra, o homem atacou aquele território, então a Rússia atacou a Ucrânia, o puto do Ocidente. Agora o homem está a atacar o Oriente, aleluia, da Terra, onde nasce o Sol, as guerras no Sol. E por isso no Oriente, não Médio Oriente. Médio Oriente já era. Agora é no Oriente Alto. Ok? Se preparem. Por isso, ainda não tendes o quarto selo. Não, não façam isso ainda. As bestas feras que estão a devorar no Brasil não é esta guerra, ou então essa pestilência que está a vir aí, a mistura de 4 delas. Mais de 2 bilhões de habitantes morrerão, que é a 4ª parte dos habitantes da Terra. Se sois 8 bilhões, então a 4ª parte é 2 bilhões. E uma voz soou no meu ouvido e disse assim: quando entrar na guerra a 8ª cabeça do dragão, existe a 8ª? Existe sim. Quando entrar o 8, é o Lúcifer, vai haver prostração de toda a terra toda vai ficar prostrada. A violência será muito grande. Ainda tendes 4 dias para vocês verem a violência ainda a meio gás. Ok? Ainda bem que não vai demorar. E o sol da justiça vai brilhar na terra. Ó terra! Então entenderam o mistério do Papa Negro? Eu não estou a negar que não seja um africano. Não estou a afirmar, mas duvido muito. De tanto que eles vos odeiam, o africano, acha mesmo? Pode ser, não estou, ainda não vi. Já orei para que o meu pai me mostrasse quem é, mas não estou a ver. Então não posso falar o que eu não vi. Só me foi revelado o nível dele espiritual. E me foi dito, o que está a vir é o negro, é o sol. Tem a plenitude do sol. Tem a 12ª hora do sol. O dia tem 12 horas. Tem as 12 horas do sol. É incrível. Esse é o nível dos poderes que dominam o mundo. É possível que seja um africano. Mas eu não estou a dizer que seja um africano. Mas parece que está a bater mais para o filipino. Apesar que os americanos estão a fazer tudo para injetar lá o africano, porque o único que é defensor como é que se diz? O conservador. Mas os democratas estão a fazer tudo para pôr lá o filipino, que é o progressista, os lulas e tudo, estão a fazer tudo. Tem que pôr lá um comunista. Mas isso não depende deles. Isso não depende deles. Tudo já estava ordenado. Já estava lá o Papa. Por isso, quando começaram as guerras em 2004, um ano depois saiu quem? Aquele Papa que não estava nos projetos da guerra, que é o João Paulo II. Por isso entrou o quem? O Bento. Saiu o Bento. Entrou a Lua. Saiu agora a Lua. Vai entrar o Sol. E no dia que entrar o Papa Sol, eu vou chamar ele para a guerra. Já estou à espera dele. Vou lhe dizer, vem para a morte, porque eu ficarei na história o homem que devorou 3 papas. Já 2 foram devorados. Agora vem o 3º. Eu vou esmagá-lo
como se esmaga um piolho. E o mundo todo vai se prostrar diante do meu evangelho. Mas esse senhor me fala assim abertamente, está a falar um falso homem entre vocês. Ok? Saibam disso. Então esquecem que esse é o anticristo, é o falso profeta da Bíblia, do livro. Não, ainda não é o falso profeta. Depois que o reino de Deus se manifestar na sua potência máxima, ou então na sua força, alcançando a plenitude, vai começar o grande avivamento. Ok? Daqui a 4 dias começa o grande avivamento. Aí entrará o tempo da colheita. Não tem nada a ver com a grande tribulação, nem tampouco com o reinado de Cristo. Vai começar a grande colheita. A colheita que Joel viu. Um grande, poderoso e numeroso exército se levantará na terra. A colheita que Jesus falou. E este evangelho do reino dos céus será pregado até nos confins da terra. Então virá o fim. O período que Jesus profetizou. E ele virá e restaurará todas as coisas. Oh, aleluia! É isso que vocês têm que esperar. Não é porque, não, Otávio, vai entrar agora o anticristo. Não tem nada de falso profeta do anticristo. Não tem nada ainda. Ainda tendes a manifestação do reino de Deus. Os frutos estão maduros e as flores já estão a exalar o seu aroma. Então o período que vai seguir é o período de grande colheita. Pregação do evangelho do reino dos céus, para que todos os povos da terra ouçam a voz da rola. Então, que já não será a rola. A rola é agora, né? A rola está a anunciar a primavera. Aquele já não será o anúncio mais. Sim. E enquanto marcharmos para no período da grande colheita, a igreja estará a ser preparada para enfrentar a noite. Naquele período que não será longo, só o período de 20 anos. 20 anos de colheita. Resistam isso. Os 20 anos serão muito fortes. E nós vamos ter que correr o mundo para resgatar os cativos, libertar os povos que estão aprisionados, trazer luz aos que estão nas trevas, até os que habitam na região sombra da morte. Também vai raiar a luz. Todos os povos da terra serão evangelizados, porque o mesmo Deus de paz prometeu encher a terra toda com o conhecimento da sua glória. Assim como as águas do mar cobrem toda a terra, é assim que Deus vai fazer através do meu evangelho. Um grande e numeroso exército se levanta na terra, homens cujos rostos são como tesnedura de panela, homens, aleluia, ele vai cumprir a sua palavra, aquele que faz dos seus anjos ventos, agora desta vez vai fazer dos seus ministros labaredas de fogo, e a chuva seródia vai inundar a terra, a glória de Deus vai encher a terra, nenhum monte estará de pé, todos os montes serão humilhados, todos os outeiros serão humilhados. Oh, monte grande, quem és tu diante de Elias? Serás arrasado como uma campina. Satanás será humilhado na vitória do homem da cruz. Satanás será humilhado na vitória de Elias. Satanás será humilhado e ele vai entregar o domínio, não a 100%, mas muitos se juntarão ao Senhor, muitos marcharão para a noite. O dia difícil e terrível que Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E a igreja vai marchar em direção à grande tribulação. A igreja vai ser preparada, vai ser revestida, vai ser ornada, preparada, sim, por Elias. O Espírito do Senhor vai preparar a noiva do Cordeiro para que primeiro seja peneirada, seja glorificada na grande tribulação e depois será arrebatada para a glória do Pai, e o Emanuel vai tomar a sua noiva e vai introduzi-la nas casas do papai, onde tem muita morada, e depois ele voltará para reinar. Ok? Então não tendes ainda o falso profeta, não. Esse último papa é da guerra. Esse papa negro não é negro de pele, mas é negro de cor. Vou repetir. Amarelo, vermelho, preto, morte, inferno, abismo, estrelas, lua, sol, terra, mar,
céus. É guerra, terra, terra, mar, mar, céu, céu. Glória a Jesus. Correlação das forças. Um só homem. Dos povos ninguém esteve com ele. Ele sozinho desce no vale. Glória a Jesus Cristo, aleluia. E toca nas 7 cabeças. E as 7 cabeças do dragão vão ser machucadas. E a 8ª vai ser ferida. Com a ferida da morte. E tem que se esconder. Tem que se esconder. Estão a entender? Ai, porque vai vir o último Papa. É o falso profeta. E já vai começar. Cristo vai voltar. Esquece isso. Preparem-se para a grande colheita. Não dizeis vós que só daqui a 4 dias, a 4 meses, que vai ter colheita. Sim, eu vos garanto agora que sim, só daqui a 4 dias que tereis colheita. A grande colheita. Temos a colheita de passagem. Sim, os chamados não rabiscos, mas os frutos temporais. Temos a colheita primária, a colheita do meio e a colheita plena, que é do fim. Então, nós estamos atrás dessa grande colheita. Vai haver festa na terra, a festa dos tabernáculos, aleluia. Desta vez não tereis o Pentecoste, tereis a festa simbólica ontem e hoje real dos tabernáculos. E a lembrança de todos os anos que a terra gemeu, sofreu. Não os 40 anos no deserto, mas todos os anos que a terra sofreu. E em particular, os 12.000 anos da igreja esteve sujeita sobre a escravidão de pecado, menos 700. Eu não sei se é menos 300 ou 700, não sei também disso aí. Mas que é um período que no primeiro milênio, depois de Cristo, a igreja teria sido vencida por esse reino mesmo que está aí. Esse reino aí é que substituiu a igreja. Ok? Ó terra, saibam disso. Como é que vocês acham? Ouvindo essa verdade nua e crua, sem que dizem que sem vírgula, sem agora vai lá para procurar revelação no YouTube e vais encontrar. Esse é o falso profeta que está ali. O falso profeta do anticristo. Acabou. Assim, por exemplo, o Trump, como foi para alguém, para Roma, vão dizer, olha, as 2 bestas vão cruzar. As 2 bestas vão cruzar. Ainda não tereis as 2 bestas. Esse é tempo ainda de Elias, já? Esse é o tempo do reino de Deus, da restauração de todas as coisas. É o tempo de Elias usar o machado dele para cortar todas as árvores infrutíferas. É o tempo de Elias limpar ainda a era. É o tempo de expulsar os comerciantes na casa de Deus. É o tempo de limpar o altar de Deus. É o tempo de recuperar o reino que foi tomado. É o tempo da restauração de todas as coisas. Ainda não tendes as 2 bestas. Precisais, depois dos 4 dias da caminhada do homem, mais 20 anos para vocês terem as 2 bestas se manifestarem na terra. E mesmo quando eles se manifestarem, o reino ainda estará aqui. Porque importa, aleluia, que se manifeste o filho da perdição. No primeiro período do seu governo, não será filho da perdição. Ainda não vai tirar as unhas. Mas depois dos 3 anos e meio, então ele vai mostrar as suas unhas. Mas também Paulo disse que há um que resiste até que do meio seja tirado. E esse um ainda vai resistir. E quando esse um for retirado, então vai se manifestar o filho do diabo, o filho da perdição, o demônio. Então o anjo caído que subirá do abismo para vir tomar o reino, se estabelecer o 8º reino, a 8ª cabeça, substituindo os norte-americanos para reinar durante primeiro os 3 anos de paz
e meio, claro, e depois os últimos 3 anos e meio de guerra, ou então com as garras fora. Mas quando eles disserem que tem paz e segurança, então vai vir o quebrantamento, como de uma mulher parturiente. Oh, e agora, vós tendes as palavras da vida eterna, tendes a verdade para vocês se salvarem. E a fome vai aumentando na terra, fome de ouvir a palavra de Deus. A sede intensifica na terra, sede de ouvir a palavra de Deus. Desta vez vocês vão procurar e vão achar. Mas daqui a pouco, quando a noite cobrir a terra, o eclipse espiritual, vocês procurarão, não acharão. E os homens andarão de um mar para outro em busca da palavra e não vão achar. Até as virgens formosas vão desmaiar e também os mancebos, porquanto amaram os caminhos da impiedade. E Deus vai lhes enviar o espírito do erro para que todos creiam na mentira e sejam todos condenados e vão achar a mentira do falso profeta. E vão beber o veneno, mas não serão saciados. Agora vocês podem se saciar. Eu tenho as palavras da vida eterna. Eu tenho a verdade comigo. Eu tenho pão e água para dar a vocês. E de graça, não precisais comprar com dinheiro. Sim, com as vossas vidas, vida com vida. Entreguem as vossas vidas a Deus e Deus vai vos entregar o seu pão e a sua água, que é a sua vida, claro. Aleluia! Sua palavra e seu espírito. Amém? Desmascarei esse mistério aí do Papa Negro e do último Papa. Sim, existe o Papa Negro, existe o último Papa, mas o último Papa das batalhas da libertação. Tudo isso, como o livro do Apocalipse já estava escrito há 2000 anos, também Satanás já preparou essas coisas antes desses dias. Ok? Por isso, em 2004, quando o homem, aleluia, saiu da sinagoga de Satanás, da filha da prostituta, começou a guerra. E o que seguiu, tiraram o Papa que não era da guerra. E a história, se vocês vamos dar um segredo. Estás a ver isso que estou a falar agora aqui? Lá da Roma. Também é Angola. Quem lê atenta. E sendo o epicentro da guerra, também está tudo alinhado assim. Aleluia! Alguém já compreendeu? Alguém pode compreender os mistérios do reino? Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Caminhos insondáveis e inescrutáveis. Oh, quem conheceu a mente de Cristo? Mas quem lhe emprestou para que possa, aleluia, lhe cobrar? Quem? Mas então e quem? Amém. Até aqui a minha exortação. Alguém tem dúvida do que eu falei? Não é possível ficar com dúvida. Só as mentes cauterizadas é que têm dúvida. Aqueles que têm escravidão até na mente. Por causa das teologias, das filosofias humanas. Já não há condições para a verdade, infelizmente. Mas quem tem a mente de Cristo vai compreender o que eu estou a falar. Ok? Poderoso Senhor nosso Deus. Maranata. Digam glória a Deus. Tempo de cantar chega. Já se ouve a voz da rola na terra. As flores já exalam seu aroma. E a figueira já deu seus figuinhos. Oh, apanhai mais raposinhas, pois eles estão a trazer danos na nossa era. O tempo de cantar chega. A chuva cessou. O inverno se foi. E a primavera chega. Chegou! E a rola está a anunciar a primavera. É a manifestação do reino. É a libertação dos cativos. É a luz a brilhar nas trevas. E o povo que estava em trevas viu luz. Aleluia.
pois fui ungido para vos libertar da vossa escravidão, das letras, da vossa vã maneira de viver que vocês aprenderam com vossos mestres. Amém. É incrível. A guerra está no Oriente agora. As guerras do homem. O Oriente do Alto está a lutar com o Oriente da Terra. Vamos incendiar o Oriente. Esse vai ser o epicentro da guerra. As últimas batalhas é com os poderes do Oriente. As águias do Oriente são as mais terríveis da Terra. Por isso que o cristianismo, até o cristianismo falido, não conseguiu penetrar aí. Fecharam as portas. Andalo Yatokota. Eu disse para colocar a mão no lugar de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, todos os enfermos sejam curados agora. Câncer desaparece, miomas, quistos, esterilidade, impotência, loucura, depressão, perturbação. Em nome de Jesus. Ó hemorragia, sai dele agora. Ó câncer, ó diabetes, ó depressão, ó hipertensão. Qualquer que seja o teu nome, o paralítico levanta-te, anda, o surdo começa a ouvir, o mudo começa a falar, as dores desaparecem. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Seja sarado pelas feridas de Jesus Cristo. Pelas pisaduras de Jesus, tu foste curado. Receba a cura em nome de Jesus Cristo. Seja liberto dessa perturbação demoníaca. As insônias, maus sonhos, pesadelos. Você que não tem paz, receba paz. Receba. Receba paz. A depressão saia. O deprimido seja liberto. O cativo seja restaurado e liberto também. Em nome de Jesus Cristo. Oh, porta fechada, abra-te agora. Abra-te. Receba essa porta aberta que você tanto almejou. Receba na tua vida, pois, aleluia. Convinha que os céus se contessem. Já não podem mais se conter os céus. Daqui em diante vocês vereis os céus abertos e os anjos a descerem, a subirem sobre o homem. Oh, recebam as portas abertas. A chuva começou a cair, mas estamos a buscar a plenitude dela. Glória a Deus nas alturas. Começa a receber a bênção do Evangelho, que ela não é em parte, mas é plena. Seja abençoado, seja liberto, seu casamento, seu trabalho, você que está a ser perseguido pelos feiticeiros, sei lá, pelos homens, eu mando, parem, aquietem-se, bramiu o leão, quem não vai temer? Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Eis aqui alguém a profetizar, eis aqui a boca de Deus na terra, sejam libertos, restaurados, transformados, no nome poderoso de Jesus Cristo. Diga amém. Diga glória a Deus. Diga magnata é Jesus. Diga maravilhoso é Jesus. Diga excelso é Jesus. Diga, Ele é tudo. Glórias, o digno de honras, e glórias, e poder, e domínio, e majestade, e magnificência, pertence a Ele. Aleluia. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Este é Jesus que reina. Oh, aleluia. Sintam a paz. Sintam a paz, pois o castigo estava sobre ele, que te traz a paz agora. Maranata, vem Espírito Santo. Assopra, 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 assopra. Sintam a paz agora. Sintam a paz. Alegria no Espírito Santo. Glórias e glórias e glórias. Aquele que está entronizado entre os querubins, o que habita no meio do louvor do seu povo. Esta hora, todos que estão aí na Roma estão perturbados até que tarde. Está a dizer, estamos perdidos. O homem de Angola. Esses aqui vão querer maltratar o presidente do meu país. Pá. Vão dizer, o irmão dele que está nos perturbando, ele também está a vir aí.
Fala o decreto, homem. E você vai lhes afugentar. Usa o decreto do teu país. Ah, não esqueça o decreto. Eu falei para não esquecer o decreto. O ódio é muito grande sobre vocês, o Angola. Mas vós sois muito amados pelo céu. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu é... Arlete, estás a rir o quê? É o decreto para o homem, né? Ajudem-nos! Manda, vocês podem mandar mensagem, diz assim, não abre a boca, fala só no coração. Elias já está na sua terra. E vão fugir todos. Ou então falam no quem? Na mamã. A mamã vai lhe ajudar, já. Você que é amiga da mamã, da mãe grande de Angola, lhe manda mensagem para não esquecer o pululo. Glória a Deus, aleluia. Não esqueça o pululo. Você nunca vai falar o pululo, senão ele vai ser atingido, né? A mãe grande vai lhe ajudar. Graças a Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido eu estou e para sempre cantarei. Faz de mim o seu querer. Eis-me aqui, eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou. 3.000 visualizações, não tem como. Gildete, eu sabia que essa mensagem foi acometida. Aleluia. Então, daqui a pouco, às 20 horas, eu volto para a reunião com todos os ministros e servos de Deus Altíssimo. Depois da reunião dos servos, voltarei para a reunião geral com todos os irmãos e irmãs. E amanhã estou no que fica. Até mais logo, sim.